Jornal ISTV Cidade, Uberaba. O ISTV Cidade recomeça e traz aqui novamente uma convidada ilustríssima, minha amiga jornalista Isabel Dorinec. Muito obrigado por aceitar esse segundo convite para a gente fazer a segunda parte dessa entrevista gostosa. Em primeiro lugar, agradecer a vocês, a equipe da ISTV, você, Paulo, Fabiano, né, pela oportunidade de estar falando sobre o nosso trabalho e estar falando sobre a história do Brasil realizada, quer dizer, aconteceu, né, tudo que aconteceu aqui em Uberaba. Eu acho que é uma valorização do meu lado profissional. Sem dúvida. E também uma valorização de Uberaba, né? Falar de Uberaba, contar a história de Uberaba, para mim é fantástico. 40 anos um dos maiores sindicatos do interior do Brasil. A gente vai começar logo pela parte que a gente não tocou na entrevista anterior, que é o prefácio do livro. Vamos começar pelo começo, né? Quem faz o prefácio desse livro? Bel, conta para nós. Bem, eu tive a honra de ter o prefácio escrito pelo Guido Bilharinho. Maravilha. O Guido Bilharinho, além de historiador, né, ele também é advogado, atuante na área trabalhista e é um grande professor da literatura uberabense. Acadêmico, né, da Academia de Letras do Triângulo Mineiro. Então, quando eu li o prefácio do Guido, que a gente fica assim, quando a gente vai escrever, Paulo, a gente fala, ai meu Deus, eu pesquisei, foi pesquisado, passou-se por Lavoura e Comércio. Quando então, você fala, deixa eu ir mostrando. Por favor. A capa. Lavoura e Comércio, nós temos pesquisas desde 1974 com o surgimento da Vale, né, da Vale Fértil, na época uma questão política, inclusive, né, os políticos de Uberaba se movimentando com o distrito industrial e uma série de fatores. Então, nós trazemos tudo isso e vários outros fatos que a gente relatou no livro, inclusive a constituição do Stickfar, desde a sua fundação até os 40 anos. E aí, ter uma pessoa como Guido Bilharinho, que conhece esse processo histórico, né? Que participou, quer dizer, advogado trabalhista, porque aqui no livro a gente fala também, aborda essas questões trabalhistas, o trabalho que o Stickfar faz em relação as questões trabalhistas, né, que é uma questão muito forte nos sindicatos, no sentido de proteger o trabalhador. E aí vem o Guido e endossa tudo isso. É muito bom. Então, para mim, foi uma coisa espetacular. E mais ainda, para a história, né, contada do Stickfar, valoriza toda essa história que o Stickfar desenvolveu ao longo desses 40 anos. Maravilha. Olha, para a gente não dar muito spoiler do conteúdo, né? Como a gente fez na entrevista passada, vamos falar um pouco também de uma outra face, uma outra história que você acha que dá uma pincelada no livro, mas que hoje ela está mais, digamos assim, em evidência, que é o Instituto, né? Que vem promovendo também aí formação, a oportunidade de os trabalhadores terem uma oportunidade de conhecer um pouco mais para se preparar para o mercado de trabalho. Conta como é que nasceu e um pouco do que você pode falar para nós sobre o Instituto. Bem, o Instituto Educar para Transformar, que eu falo sempre assim desses processos, quando a gente participa é sempre muito honroso, né? E agrega muito conhecimento. Sem dúvida. Então, o Stickfar, a partir da gestão da Graça Carriconde, juntamente com os demais diretores, viram a necessidade de qualificação. Né? Então, começou-se a oferecer, em 2015, começou-se a oferecer cursos de qualificação, se fundou a instituição, né? E ao longo desse tempo, essa instituição foi se firmando, né? Foi se construindo. Hoje o Stickfar é importante ressaltar, Paulo, que são uma das poucas instituições sindicais que trabalham com essa questão de qualificação e formação de adolescentes. Por quê? O dinheiro que é arrecadado com a contribuição sindical, ele foi parte dele foi para o Instituto Educar para Transformar, que hoje tem um prédio, um patrimônio de R$1.200.000, aproximadamente só de construção, né? Que a gente conta isso no final do livro, que nem ia
assim, entrar no processo, mas a gente não viu como não contar essa história. Com certeza. O Instituto foi fundado e mantido desde então, única e exclusivamente pelo Stickfar, né? E formação de adolescentes. Nós tivemos agora o pessoal, o Stickfar desenvolveu em parceria com o Condical, né, o IEPET, foi aprovada uma verba do Condical, onde desenvolveu-se um projeto, são 2 projetos, o Aprendendo a Ser e o Ninho, onde saíram 40 jovens, 20 do curso de recepcionista e 20 do curso de assistente administrativo, 2 cursos que foram pesquisados, inclusive, para ver a necessidade do mercado. Quer dizer, esses jovens saíram preparados para o mercado. Isso. E importante ressaltar que alguns já estão trabalhando. Que né? ótimo. Que e a bom. gente vai trazer esse finalzinho, né? Que o livro está aqui, já foi diagramado. Mas aí a gente resolveu colocar esse finalzinho, esse grande momento, né? Que começou, apesar de ser 2 instituições, a instituição IEPET é mantida pelo Stickfar e essas 2 instituições agora trabalhando na qualificação e não só de filhos de sindicalizados, mas também aberta à comunidade. Aberta à comunidade. O que é bacana, né? Porque o sindicato no Brasil, de uns anos para cá, também teve que se reinventar, né? Houve uma mudança radical aí na legislação trabalhista, né? E os sindicatos acabaram perdendo muito da sua contribuição, enfim, é um assunto que a gente pode abordar uma outra hora, mas a Bel falou do Condical, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente aqui de Uberaba, e o interessante é isso, né? É que é uma instituição aberta para promover a formação para toda a comunidade, não só para os sindicalistas ligados ao sindicato. E eu tenho certeza que é um orgulho para a entidade, né, para vocês todos que estão trabalhando, que estão por trás de todo esse processo, ver o Instituto crescer, né? Eu vejo a alegria com que a Bel nos manda constantemente as informações sobre as formações que nós temos lá, né? E eu vejo que é muito importante. Agora, vamos continuar para falar um pouquinho do livro. Como é que é? Ele já está no mercado, já pode ser adquirido? Como é que as pessoas vão poder acessar? Conta um pouco dessa parte comercial aí do livro. Em primeiro lugar, Paulo, o livro foi uma surpresa na parte de diagramação, né? Porque na época decidiu-se em fazer, foi o Tiago Ferreira que fez a capa, junto com a Luciana Rodrigues, no momento que eu não estava no sindicato e ela era jornalista, assessora de imprensa, e eles definiram que iriam fazer nesse formato, né? Que não é um formato revista, mas não é um formato convencional o livro. Quando nós diagramamos, né, eu não tinha a noção, né, do tamanho que ia ficar o layout, eu não tinha. E depois, com o passar do tempo, quando eu vi todo o layout interno, inclusive depois a gente até coloca para o Fabiano mostrar, as letras ficaram maior do que de costume de um livro convencional, inclusive de próprias revistas. Sim. E o interessante é destacar que, por exemplo, durante o livro, durante a leitura, as pessoas precisam acompanhar as matérias. Então, foi tudo muito assim, olha, aconteceu isso, falaram isso. E as pessoas podem, inclusive, ler as matérias que foram colocadas e que foram citadas. Nós temos atas, entendeu? Uma coletânea de documentos históricos, né? E assim, ficou fantástico nesse tamanho, no sentido de quê? De ser agradável a leitura. Facilita a leitura. As pessoas conseguem ler as matérias também, os documentos que nós colocamos, né? Que foi eu falo que a gente vai pegando os bons exemplos e vai colocando. Isso aqui, sabe, a Luciana Maluf? Luciana Maluf é historiadora, né? Ela escreveu um livro, então eu vi na época os documentos que ela colocou e tal, e eu copiei. Não, vou fazer igual a Luciana, porque eu achei bem interessante. Legal. E o tamanho que, assim, na época a gente, tá vendo? Olha, depois o Fabiano vai estar mostrando para nós. Mas, assim, é interessante falar sobre esse layout que facilita a leitura, torna agradável a leitura. Hoje nós temos um grande problema no Brasil que é as pessoas lerem, né? E ficou muito agradável.
Em relação à distribuição, haverá o lançamento, ele está em fase final, apesar de já estar pronto. Você já tem data definida para esse lançamento? Está estudando ainda? Como é que está? O lançamento será junto com o lançamento do prédio do IEPET. Nós vamos aproveitar essa oportunidade. É verdade, eu passei lá outro dia, a obra está bem avançada. Finalizando, né? Finalizando. E aí nós vamos fazer esse lançamento, mas assim, esse livro vai ter também a versão digital, onde nós teremos um PDF que vai ser distribuído, aquele PDF que pode ser distribuído via WhatsApp, né? Qualquer rede social, internet. Qualquer rede social, internet, para que as pessoas realmente tenham conhecimento da importância de Uberaba. Eu gosto de fazer sempre um destaque adentro, assim, que eu sei que o tempo está curto, mas, por exemplo, tem muitas pessoas que falam assim, os ebuzeiros de Uberaba impedem a cidade de crescer. Isso é uma inverdade tão profunda, né? Eu não sei como está hoje, mas até onde que eu pesquisei, o Zebu, né, essa visibilidade mundial que Uberaba teve por causa do Zebu, contribuiu politicamente para o crescimento de Uberaba de uma imensidão, porque eram os prefeitos, os zebuzeiros, que entravam em contato e tinham contato com esses grandes políticos para Uberaba crescer. Então, assim, são coisas que a gente tem que incentivar a leitura, e quanto mais a gente tem conhecimento sobre a nossa cidade, entendimento, a gente deixa de ser máquina de manobra. Quer dizer, eu tenho um político que fala assim, o zebuzeiro, fulano, é filho do fulano, não sei o que tem. Então, assim, é um dos exemplos da necessidade de leitura e conhecimento. Maravilha, hoje nós estamos em plena visita da equipe da Unesco para avaliar o nosso Geoparque Terra de Gigantes, e entre os gigantes o Zebu, ao lado de Chico Xavier e do dinossauro. Quero agradecer mais uma vez a sua participação, dizer que as portas do IES TV Cidade estão sempre abertas para você, para o Instituto, para o Chico Faro, enfim, para a gente divulgar coisa de qualidade como eu sei que você faz. Muito obrigada, gentileza. Olha, e assim que a gente lançar, Paulo, nós vamos distribuir para toda a sociedade uberabense, tá? Vamos colocar contato. Querem ler o livro? Nós vamos estar distribuindo gratuitamente. Maravilha! IES TV Cidade, o noticiário da família uberabense. Estamos apresentando Jornal IES TV Cidade, Uberaba. IES TV. Nosso canal vem crescendo a cada dia e se destacando em todo o Brasil. Mais de 150 milhões de telespectadores recebem o nosso sinal através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo em todo o território nacional e América Latina. A nossa programação de filmes, séries e desenhos retrô vem conquistando os lares brasileiros, que cada vez mais buscam conteúdos de qualidade para assistirem com suas famílias. IES TV, a sua TV retrô. Voltamos a apresentar Jornal IES TV Cidade, Uberaba. O assunto agora no IES TV Cidade é a exposição Mãe Terra, uma exposição diferenciada que aborda o espaço, a cartografia, o homem e o seu lugar no espaço. Você vai conferir a explicação com os coordenadores desta mostra que acontece em Peirópolis. Agora, no período de férias, nós estamos abertos todos os dias, inclusive às segundas-feiras. Nós abrimos de 8 da manhã às 5 da tarde. Não é necessário agendamento, mas as escolas que quiserem fazer uma visita mediada, elas podem estar agendando. Então esse serviço vai ter um mediador que vai explicar toda a história do museu, explicar um pouco de paleontologia, biologia e geologia. Esses mediadores quem são? São funcionários, são acadêmicos? Quem são? Os mediadores do museu são acadêmicos, são alunos da UFTM que fazem a mediação. E o funcionamento, pelo que você tem visto nos últimos dias, está terminando o período de férias, né? Aumentou, o movimento está um pouquinho maior? No período de férias, os visitantes aumentaram no museu, nós recebemos o dobro de visitantes, nós estamos recebendo cerca de 20 mil visitantes esse mês de julho.
Então, esse projeto é um projeto internacional. Nós somos do coletivo São Paulo Minas, que faz parte desse projeto Cartografias Têxteis. É um projeto de pesquisa que envolve 14 países, foi concebido em Portugal. E ele consiste em a gente montar espaços criativos com vários grupos diferentes, crianças, estudantes universitários, bordadeiras, artesãos, pessoas da comunidade em geral, para produzirem em quadradinhos de 10 por 10 arte têxtil com a temática da natureza e da conservação do meio ambiente. Ótimo. O nome cartografia remete à geografia. Vocês trabalham então o conceito de espaço, do homem no espaço, é isso? É por aí? Exatamente. Cartografia significa um pouco esse mapeamento, né? Como é que a gente está distribuído nesse espaço, que relações a gente tem com esse espaço. E é um tema muito importante atualmente, né? Por causa da emergência climática. Nós estamos no Museu dos Dinossauros e se a gente não tomar cuidado com a Mãe Terra, nós seremos os próximos a sermos extintos. Então, este local, né, escolhido pela Angélica e pelo Alberto, que também são coordenadores do projeto, que depois vão falar um pouquinho para vocês, ele é especialmente interessante, né, porque nos remete à nossa relação mesmo com a natureza e com o tempo. Né? O que nós estamos fazendo ao longo do tempo e qual o nosso futuro, que futuros nós estamos construindo? Nossa, foi um trabalho enorme. Bom, a Angélica e o Alberto estão trabalhando nessa exposição há muito tempo. E aí eu, Márcia e Viviane chegamos faz 2 dias montando um a um esses quadradinhos, tentando fazer uma composição interessante, né, nos estandartes. Acho que uma coisa que eu acho que é legal é que vale mais a força do coletivo, a composição desses bordados, mais do que as autorias de cada um. Porque eu acho que se a gente não trabalhar em rede e trabalhar coletivamente, a gente não vai modificar nada. Então, essas mudanças, né, de perceber o que importa é mais o grupo, mais o coletivo, do que só a mim, eu acho que já é um deslocamento importante. Qual o sentimento seu ao ver as pessoas observando essa mostra? É uma alegria. Na verdade, assim, essa mostra está começando, a gente está com expectativa de receber bastante gente, mas o que eu posso dizer é que cada vez que eu vi um quadradinho chegando na minha casa, porque esse trabalho ele começou durante a pandemia, então muitas das ações foram feitas durante a pandemia de modo online, as pessoas bordando e a gente compartilhando as produções. Então cada quadradinho que chegava na minha casa, assim, era puro encantamento. Eu acho que eu posso falar que a palavra encantamento foi algo que me sustentou bastante no período da pandemia e eu acho que sustenta a vida da gente, né? Da gente poder se alegrar com a beleza que as pessoas produzem. Eu sou Márcia Moraes, eu sou psicóloga, sou educadora e trabalho na interface entre a arte, a cultura, a saúde e a educação. Eu faço parte do coletivo São Paulo Minas. Sou uma das coordenadoras locais desse projeto maior do qual que acolhe essa mostra, que acolhe essa exposição Mãe Terra. Aqui em off, antes da gente gravar, você falou de uma dimensão bacana a respeito dessa mostra. Conta para a gente aqui agora. Certo. Então, essa mostra faz parte de um projeto chamado Cartografias Têxteis. A Viviane já falou sobre, né, a cartografia, né? E eu queria chamar a atenção um pouquinho para a dimensão da cartografia no sentido de um processo, né, de cartografar culturas diversas, porque é um projeto internacional que envolve 14 países. E então são muitas culturas, muitas línguas, muitas abordagens diversas trabalhando colaborativamente. Então essa é uma riqueza, assim, é imensurável, a riqueza desse processo colaborativo numa escala planetária, né? Então nessa mostra o forte são as produções locais, vamos dizer assim, mas temos aqui produções do Egito, de Portugal, da Espanha, Estados Unidos, vários países também estão expondo aqui, como vocês vão poder observar. Você está contente com o resultado, pelo que eu vejo? Muito, muito feliz. Né? É um trabalho intenso, muito trabalho, porque ele não começa aqui, justamente. As peças vêm de vários lugares, é uma exposição itinerante nessa escala mundial. E esse compartilhamento das alegrias, das outras exposições também. Então, é uma alegria enorme. Claro, uma satisfação gigantesca. A gente vai ficar mais feliz ainda sabendo que o público, né, pode ser
afetados de uma forma bonita, interessante, fazendo talvez a gente pensar cada vez mais nessa dimensão, nessa urgência, né, em relação à questão climática que estamos enfrentando. Muito obrigada. O Departamento de Educação em Ciências, Matemática e Tecnologia da UFTM. Nós estamos aqui organizando, né, a exposição intitulada Mãe Terra. E essa exposição é uma parceria interinstitucional entre a Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e a Universidade Federal do Triângulo Mineiro, a UFTM. Entre também os projetos de extensão universitária, o programa Interfaces entre Artes, Ciências e Matemática, em que eu sou coordenador, junto com o Laboratório Corpo e Arte da Unifesp. Professor, qual que é a ideia central da mostra na sua visão? O que ela traz, né, nesse contexto? A exposição ela tem uma característica de apresentar bordados, quadradinhos 10 por 10. Esses bordados eles são um presente, né, de coletivos e também de pessoas que bordam e pessoas também que não bordam, entre homens e mulheres, entre outros. E o trabalho ele foi confeccionado por diversos grupos, né? Grupos de Araxá, da tecelagem de Araxá, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, Goiás, o Nordeste, fora também o envio de materiais de fora do país também, entre eles Portugal, Espanha. Nós temos oficinas também. Sim, nós fizemos 10 oficinas na graduação, nós fizemos oficinas nas comunidades, na associação de artesanato, em ações também, em comunidades também. Então, assim, foi em diversos lugares que nós tivemos as oficinas, né? E assim, foi muito interessante todo esse trabalho, né? A mostra vai até quando? A mostra ela vai do dia 25 de julho até o dia 8 de agosto, aqui no Museu dos Dinossauros, no Complexo Cultural e Científico de Peirópolis. Estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, Uberaba. ISTV Shop, o seu shopping na TV. Moda, saúde, beleza, decoração. Promoções com produtos e serviços de qualidade. ISTV Shop, o seu shopping na TV. Voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade, Uberaba. E entre os visitantes da mostra Mãe Terra, um grupo, olha só, de americanos, estadunidenses que estão passeando por Uberaba e foram também conhecer esta mostra sensacional no nosso sítio paleontológico de Peirópolis. A equipe ISTV conversou também com eles. Acho ótimo, acho que essa família inclusive mora no exterior dos Estados Unidos e era uma oportunidade de eu estar apresentando uma parte de Uberaba que eu acho que é muito importante para eles levarem lá para os americanos, né? Propagar a nossa riqueza. Exatamente, propagar a nossa riqueza e descobrir também que aqui em Uberaba não é o lugar fim de mundo e só do Zebu, né? Que outras coisas acontecem aqui. Ótimo. What's your name? Alec. Alec, what would you say about the exhibition? Very impressive, very informative. You hear about all these dinosaurs and history, but to see it in person is very fascinating. We can stay something like USA one day? This is even better than the USA. More impressive. Viva Brazil. And you? What's your name? Cameron. What would you say about the exhibition? It's so nice. I love how it shows how the dinosaurs actually lived, and it just provides so much information about them, and it's
It's very nice. Like, it is so good. Are you a student? Yes. What area? Not here in the U.S., but in North Carolina. Ninth grade. Thank you. And you, what's your name? My name's Steve. What do you say about the exhibition? I love the exhibition to understand a little bit more about Brazil and the prehistoric history of what existed millions of years ago. What's your profession? I work in technology. Yeah. And we have some technology here. So I saw the 3D images and, I just think the actual reconstruction so that you can see the full size of the brontosaurus is very impressive. Would you tell to the American about this here? Yeah, sure. It's not just in Wyoming do you see some nice prehistoric animals. Okay, thank you. Molly. What did you say about the exhibition? Are you fine? I think it's very cool because we don't have like something like this at home, and we don't see as many fossils at home, and it's very different. In your school you studied about this? No, not that much. A comunidade sabe que nós estamos trabalhando antes de criar a associação. A associação teve que criar, teve que ter CNPJ, porque tinha uma exploração de calcário aqui e estavam dinamitando dinossauros. Se a alma de Perópolis era paleontologia e era dinossauro, nós tínhamos que fechar. Levamos 4 anos para fechar a mineradora. Aí nos organizamos para preparar e no governo do Wagner Nascimento nós tombamos a estação e começamos a trabalhar. São 34 anos de muito trabalho. Todas as pessoas que estão aqui hoje, que são de fora, que são de Perópolis, eram ou crianças ou estavam estudando na faculdade. Não são pessoas que estavam trabalhando no começo, mas valeu a pena. Estou satisfeitíssimo. O trabalho da recepção da Prefeitura, da UFTM, da BCZ, do Chico Xavier, os parceiros do Sebrae foram perfeitos. Eu segui mais ou menos 50% deles. Todos estão de parabéns. Nota 10? Tenho certeza, é uma vitória. Geoparque Uberaba é realidade. E assim nós encerramos mais uma edição do ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Jornal ISTV Cidade. Notícias exclusivas de Uberaba todos os dias, aqui na ISTV, ao meio-dia e às 8:30 da noite. Informações diárias com credibilidade da nossa querida Uberaba, terra de gigantes, a cidade dos dinossauros, de Chico Xavier e do Gado Zebu, integra a programação da ISTV. Vamos mostrar Uberaba e todo o seu potencial de turismo, desenvolvimento econômico, polo de excelência em saúde, educação e muito mais. A população de Uberaba agora junta-se à rede ISTV, com mais de 150 milhões de telespectadores em todo o Brasil. Através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo. Segunda a sexta-feira, ao meio-dia e às 8:30 da noite. ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense.